Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de React para iniciantes. Nesse vídeo a gente vai aprender a integrar o React Router dentro da nossa aplicação e eu também vou ensinar um truque para vocês para facilitar o import dos nossos arquivos. E se você não assistiu ainda o primeiro vídeo dessa série ou os vídeos anteriores, eu vou deixar um link aqui em cima para você correr lá, assistir os vídeos e depois voltar aqui. E para você que está gostando dessa série, desse conteúdo, já deixa o seu like aí pra gente, porque isso ajuda bastante a gente. Ajuda a deixar o YouTube entender que esse vídeo é bom e ele começa a mostrar para mais pessoas. Então, pra gente começar, deixa eu pegar aqui. Aqui vocês conseguem ver, então, só voltando de onde a gente parou. A gente parou aqui, implementamos a nossa row. E aqui eu tinha acabado deixando o board desse jeito. Deixa eu só diminuir ele um pouco aqui. Aí. Então aqui era essa tarefa, implementar o card, né? Tá aqui, implementar o componente promotion card. Esqueci de arrastar ele para Doing da última vez, enquanto a gente estava fazendo, e também de arrastar para Done. E eu acabei abrindo pull request e no GitHub eu fiz o merge da nossa branch, da feature 4. Eu fiz o merge para branch master. Então hoje eu vou fazer um checkout para master e vou fazer um checkout a partir da master, criando uma nova branch com o código da nossa tarefa. Já vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Mas começando aqui, a tarefa que a gente vai trabalhar hoje é essa tarefa aqui. Hoje não tem um screenshot nem nada, porque é só tarefa de configuração. E a tarefa de hoje é integrar o React Router e configurar os imports absolutos. E eu já deixei o link ali para a gente acessar também, para a gente ver como é que funciona. Vou lá para Doing, vou pegar o código dela aqui, e o código dela é o 5. Então, indo aqui para o terminal, eu vou fazer um git checkout master para trocar para branch master no git e vou fazer um git pull para atualizar a minha master com as últimas atualizações. Ele já fez o download aqui, a atualização que ele fez foi pegar da última tarefa que a gente tinha feito. Vou fazer um git checkout "-b" e o nome da minha tarefa. Na tarefa, deixa eu ver aqui qual que era mesmo, a 5. Então, git checkout "-b", feature 5. Acabei de criar a branch, feature 5, e a gente vai estar trabalhando em cima dela. No final, eu abro um pull request, movo o card para Done, na hora que tiver terminado. Vou abrir um pull request no GitHub. E depois eu vou... O ambiente que a gente está simulando ali de mover os cards não é exatamente igual ao que eu trabalho no dia a dia. O que eu trabalho no dia a dia tem alguns passos a mais, que seria: primeiro eu abro um pull request, movo o meu card para uma coluna chamada review, aí alguém ia revisar esse código, uma vez que eles aprovassem e que fosse feito o merge dessa branch dentro da master, dentro da develop, que é a branch que a gente trabalha, aí esse código seria feito um deploy para um servidor de testes, e o nosso tester ia lá e ia testar, ver se estava tudo ok. Nesse meio tempo que, quando foi feito o deploy, seria movido para a coluna de testes o card. Aí o nosso tester iria testar, se tivesse tudo ok, ele movia para Done. Então tem esses steps a mais, que são o review e o teste. Mas como aqui a gente faz tudo, a gente é o CEO, o CTO e o tester, o developer do nosso projeto, então não fazia muito sentido incluir esses steps a mais. Então a gente tem aqui, vou dar um clear para limpar o resto, já tenho minha nova branch. Vamos começar configurando o import absoluto, só para mostrar como é que funciona. Então aqui ele me manda para uma docs. Ele já tinha até ali o link, já estava aberto. Mas é basicamente, deixa eu ver se ele tem algum exemplo para mostrar. Eu acho que o exemplo melhor vai ser dentro da nossa aplicação. Basicamente é o seguinte: aqui a gente está fazendo promotion card e daí a gente está / components. Porque o app, ele está bem na raiz da nossa aplicação. Ele está bem dentro da pasta source e já tem o app. E daí a gente consegue passar / e acesso caminho relativo. Conforme a aplicação vai crescendo, isso começa a ficar um pouco complicado. Porque digamos que você está lá dentro do promotion card
dentro do card, né? E você quer importar alguém de outra pasta, um componente de outra pasta. Aí você teria que começar a fazer ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, e acessar os outros componentes. Então, ia ficar bem complexo os imports, a gente ia perder muito tempo para ficar pensando nisso. O jeito mais fácil de resolver é a gente configurar, criar um arquivinho aqui dentro da pasta, dentro da nossa pasta web, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo vai chamar jsconfig.json. E daí dentro desse arquivo eu vou colar essa configuração que tem aqui no Create React App. E vou colar. O que ele está falando? Ele está falando pro compiler, no caso, aqui para o editor e para alguma ferramenta que entenda o JSConfig, ele está falando que a nossa base, a URL base, é a pasta source, e ele também fala para dar um include aqui no source. Aí, como a pasta components está dentro de source, eu posso só dar um import components absoluto e ele vai funcionar. Para a gente poder testar, eu vou salvar esse arquivo aqui. Vou iniciar o meu build. Aqui eu estou com o caminho relativo ainda, né? Vou iniciar o meu build. Então, yarn start aqui. Beleza, ele abriu a configuração. Está rodando o nosso site. Vou remover aqui. Não sei se vocês lembram, mas no último vídeo eu até tinha colocado desse jeito absoluto e estava quebrando. Aí agora salvei. Vou fazer um refresh aqui e ele está funcionando. É importante falar que aquilo ali não é para... Se você não criou um build com o Create React App, se você criou uma configuração sua com o Webpack, aquele arquivo ali não vai fazer mágica. Aquilo ali só funciona porque o Create React App está lendo aquele arquivo e implementando essa configuração, tá? E a outra diferença também é que o VS Code consegue entender aquele cara, isso que é legal, porque o VS Code consegue entender aquele cara e consegue daí fazer os resolvers dos imports. Ele não fica reclamando assim, se você der um Ctrl ali, deixa eu só testar aqui, se eu der um Ctrl e abrir, ele foi lá e abriu para mim o arquivo correto. Então o VS Code, por causa daquela configuração, ele consegue entender onde que estão os arquivos. Voltando aqui então, vamos trabalhar agora, vamos fazer uma integração do React Router. Vou clicar aqui, abrir o link. A gente foi direto para a documentação. Vou fazer com vocês olhando a documentação, porque eu acho que é muito importante vocês começarem a se acostumar com isso. Vocês vão utilizar uma ferramenta, já acostumam a ficar lendo a documentação, não precisa necessariamente caçar um tutorial, só se você sentir mais dificuldade. Mas eu acho que o primeiro ponto que você deve olhar é a documentação. Para dar uma olhada aqui, ele está falando basicamente para você criar uma base de um projeto, né, utilizando o Create React App, mas a gente já tem no caso, então a única coisa que a gente quer é instalar o React Router DOM. A gente não precisa fazer um npm install, porque a gente não está utilizando npm. Então aqui eu vou cortar, não clear, vou dar um yarn add e vou incluir ele. Deixa eu ver aqui. A gente instalou ele e agora a gente vai ver como é que a gente vai configurar. Aqui, se a gente descer um pouquinho, ele tem o primeiro exemplo de rotas. Aí ele está mandando a gente importar aqui o browser router. Vamos copiar isso daqui, os nossos imports que a gente tem que fazer. Aqui, só para vocês entenderem a estrutura que eu vou utilizar, eu vou criar uma outra pasta aqui dentro do source. Vou criar uma pasta chamada Pages. Dentro de Pages eu vou implementar a configuração das páginas. O primeiro arquivo que eu vou criar é o root.js. E aqui dentro desse root eu vou criar a nossa configuração de todas as rotas. Então aqui eu já vou fazer o import do React, porque a gente vai utilizar JSX aqui dentro. Vou colar aquela configuração que a gente pegou, os imports. Vou fazer só uma troca aqui porque eu uso Simple Code. E aqui dentro eu vou implementar a configuração. Vou fazer um const root. Vou implementar o nosso componente. Então, o componente root é porque é raiz. Esse é o componente que vai ser o componente raiz da nossa aplicação. E ao invés de a gente utilizar o app,
agora vai ser o root. O app a gente vai desconsiderar ele. E lá no nosso index, a gente vai importar o root e a gente vai utilizar ele como raiz da aplicação. Então aqui a gente coloca esse cara aqui. E aqui então a gente vai ter que ter um router por fora de toda a aplicação. E depois a gente tem que ter um switch. Então, só para poder entender, dá um return aqui. A gente vai ter então o router. Depois a gente vai ter um switch. Por que a gente tem um switch? O switch ele manda você escolher entre... Ele só vai fazer matching com uma das rotas. Essa que é a intenção dele. Então eu vou colocar várias rotas aqui. Vou colocar a configuração de várias rotas. No nosso caso, para começar, a gente só vai ter, na verdade, uma rota ou duas. E aí ele só vai fazer matching de uma das rotas. Só para vocês poderem entender aqui. Vou colocar root. E daí eu tenho que colocar um path. E esse path, ele é só o barra. Porque a gente só... No que a gente inicia a aplicação, a gente já tem ali o barra. No caso, para vocês poderem entender. Aqui na nossa URL, né? Então essa é a URL que a gente tem. Então por isso que a gente só vai colocar aqui o barra. E aqui a gente também tem que definir um componente que ele vai renderizar. Quando tiver no barra, qual componente que ele renderiza na nossa tela. Para isso a gente vai criar aqui um novo... Por enquanto a gente pode criar... Vamos criar uma nova pasta. A gente vai chamar essa pasta de promotion. E aqui dentro da promotion a gente vai colocar um novo arquivo também. E esse daqui vai ser o promotion. Vamos colocar promotion search nesse caso. Então esse daqui é o nosso index, vai ser a nossa landing que a gente vai iniciar. E daí cria um novo arquivo. Eu vou colocar aqui search.js. Aqui no search vou importar o React, porque a gente vai utilizar JSX aqui dentro. Vou colocar pages promotion search. Lembrando aquela regra de nomenclatura, nomeio o componente aqui, esse nome aqui eu dou de acordo com a localização que ele está, então ele está dentro de Pages Promotion Search. No vídeo passado eu mencionei que quando está dentro da pasta Components eu não incluo o nome Components como prefixo, porque não faz sentido, porque a maioria dos nossos componentes vai estar dentro da pasta Components, então ia ficar muito repetitivo. No caso das Pages eu coloco, porque... Pode ser que você tenha um component que, se você não colocar esse pages, o componente vai ter o mesmo nome que um componente da pasta components. E daí começa a ficar confuso. Então, para ter nomes únicos, coloco o pages na frente. E aqui dentro dessa pages promotion, a única coisa que eu vou retornar por enquanto, eu vou retornar aqui uma div. Só escrito hi. Só para vocês poderem entender, tá? Por enquanto. Dei um export default e aqui eu vou importar ela, tá? Então import pages promotion search. Eu vou importar ali de promotion search. Coloquei aqui a nossa configuração do import e aqui eu passo ela como componente para nossa rota. Vou salvar. Tenho que fazer as configurações que eu tenho que fazer agora. Tenho que fazer um export default nesse cara. E lá no meu index, que é o entry point da nossa aplicação, é por onde que a nossa aplicação começa, aqui no index. Ao invés de importar o app, eu vou importar o root. Lembrando que o root está dentro de pages, tá? E vou colocar... Aqui vou colocar o nome de root. Mandei renderizar o root. Vou salvar. E vou atualizar aqui. Lembrando para a gente iniciar o build de novo. Esperar ele fazer um compile aqui. Então aqui ele já está fazendo o matching da página.
porque ele está fazendo o matching com o que a gente definiu aqui. Então, sempre para a pasta, pro barra, ele vai renderizar o nosso componente. Como é que a gente faz agora para renderizar, continuar renderizando aquele nosso componente antigo? Uma coisa que a gente pode fazer, vem aqui no search, importa o nosso componente que estava lá no app, pode copiar aqui ele, pode fechar o index, vai aqui no search, cola ele aqui, volto aqui no app, vou copiar esse promotion, volto ali no search, vou colar ele aqui fora mesmo, tá, do componente, não precisa ser necessariamente dentro. E aqui eu vou passar esse promotion. Simplesmente ao invés de retornar esse daqui, eu vou retornar agora o nosso promotion card. Ele vai ter alguns problemas porque ele não vai centralizar na tela, a gente até pode copiar ele inteiro para a gente continuar centralizando ele. Vamos copiar ele inteiro. Vem aqui para o search. Colar ele por completo. E vou retirar esse class name, porque eu acho que, se não me engano, nem precisa. A gente tem aqui já as margens e o max widget. Salvei. Ele voltou para cá. Aí depois aqui nessa página a gente vai poder configurar a nossa página. E a importar, ao invés de importar só o promotion card, a gente vai importar o promotion list, que é um dos componentes que a gente vai implementar ainda. Então a gente fez essa integração com o React Router. E por um momento, só para você já ir adiantando, vamos criar aqui dentro da promotion, eu vou criar um novo arquivo. Ele vai se chamar promotion form, uma nova pasta, desculpa. Vou criar agora um novo arquivo, form.js, e aqui dentro já faço um import React, from React. Vou definir const pages promotion form. E a gente só vai importar um JSX aqui para ele. Eu vou colocar form. Vou colocar só isso daqui por enquanto, tá? Pronto. Fiz um export aqui. E agora a gente vai aqui no nosso root. A gente vai importar aquele cara. Promotion form. Estou importando form e a gente vai incluir uma nova rota aqui. Ele vai se chamar create. E aqui a gente vai passar esse componente. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando que se tiver na página no /create, na URL, ele vai renderizar o nosso form, que no caso não é um form ainda, só está uma página lá renderizando aquela mensagem. Caso contrário, daí ele vai descendo e tentando fazer matching. No caso aqui, como só tem as duas, caso tiver no barra, ele faz matching com o barra. Vou salvar. Salvei aqui, ele está renderizando isso. Se eu colocar aqui /create, ele já renderiza o nosso form. Então é para isso que serve o React Router. Ele consegue controlar para a gente, através das rotas, a gente consegue definir qual componente vai ser renderizado de acordo com a URL. Então, além de a gente também conseguir passar aqui no Create, definir as rotas, definir qual URL que vai renderizar cada componente, a gente consegue extrair informações da URL. Como é que a gente pode fazer isso? Vou manter o Create, só vou duplicar. Eu vou falar que se for um edit, também vou renderizar o formulário se for edição, mas eu quero capturar qual que é o ID do que eu estou editando. Então, ou seja, no caso que se a gente fosse implementar um update de uma promoção, a gente poderia ter o URL /edit e o ID daquela promoção. Então, no caso aqui, a gente vai capturar o ID. Então, a gente está falando que o /edit
alguma coisa, essa coisa vai se tornar um parâmetro ID para a gente. Vou salvar aqui. Se eu for aqui no form, como é que eu faço aqui nesse formulário para a gente poder usar aquele parâmetro que a gente definiu na nossa URL? Uma das maneiras é a gente importar o useParams do nosso React Router DOM. Aqui eu tenho que trocar, ao invés de parênteses, tem que trocar para chaves. Movo parênteses aqui para dentro. Deixa eu pegar. Então aqui para a gente poder acessar os dados, a gente faz const. Vou colocar isso daqui, useParams. E aqui ele está me retornando todos os parâmetros, ele está me retornando um objeto com todos os parâmetros que estava lá no params. E o parâmetro que a gente quer, que a gente definiu, a gente que definiu esse nome dele, é ID. Voltando aqui, ó, só é esse nome aqui. A gente colocou 2 pontos ID, é esse nome que a gente vai conseguir acessar aqui dentro do form. Então eu vou fazer o seguinte, form. E se ele tiver um ID, conditional handling, só para lembrar. Então se ele tiver um ID, a gente vai implementar uma outra div aqui dentro. Colocar ID 2 pontos e o ID. Pode até remover esses parênteses, não precisa incluir eles. O que eu estou fazendo é, se tiver um ID, então renderiza esse bloco aqui. E esse bloco vai estar ID 2 pontos. E daí sim o ID. Vou salvar. Dei um reload aqui. Ele não está renderizando aquilo porque a gente não passou o ID. Só para vocês poderem entender. E a gente está na URL só de criação. Aí o nosso form, como está na URL de criação, não tem um ID, a gente fez um conditional rendering, que a gente não quer mostrar. Agora, se eu troco aqui para outra URL, que é o edit, e passo um ID, por exemplo, 10, ele já está acessando. Eu passei o parâmetro 10 aqui, ele acessou e renderizou aqui embaixo, conforme a gente configurou lá. Então, essa é uma das formas de a gente acessar um parâmetro que está na URL. Isso aqui está implementado. Uma vez que está terminado, só para vocês poderem entender. Vamos voltar aqui para o root. A gente não implementou os links, né? Por isso que fica um pouco chato ali ficar navegando direto pela URL, mas depois a gente vai implementar os links e daí uma coisa vai ligar a outra, vai ficar mais interessante. Uma coisa que eu acho que é importante, vamos começar a corrigir também aqui os warnings, para vocês entenderem. Começa a ficar vendo esses warnings aqui, o que significa. Ele está falando aqui, ó, o arquivo, o pages root, e ó, o link não foi, ele foi definido, mas ele nunca foi utilizado. Então ele considera isso como um warning. Removi porque se ele não está sendo utilizado, não tem por que ele não está sendo importado. Outra coisa que ele está reclamando é que ele fala aqui que a gente está utilizando um target blink num link, só que a gente não está utilizando essa propriedade aqui. Isso daqui é um problema de segurança quando você coloca um target blank para abrir uma outra tab e não coloca aquilo ali. Porque daí o site que você está acessando, o site que você colocou o link, ele consegue acessar via JavaScript, ele consegue acessar algumas propriedades do seu site. Então, assim, por questão de segurança, você vem aqui e inclui. Ali está dentro do Promotion Card. Vamos abrir aqui, Promotion Card. É outra coisa que eu gosto dessa nomenclatura, porque quando eu digito aqui na pesquisa, ele já me traz certinho o arquivo que eu quero. Promotion Card, onde está o nosso Target Blank, está aqui. É só a gente incluir aquela propriedade. Salvou, ele sumiu já com a warning. E ele também está falando que ali no Promotion Card, nas tags de imagem, a gente deve incluir um alt. O alt é a descrição da imagem e ele serve para, se tem alguém que tenha deficiência visual ou que está usando um leitor de tela, ele consegue interpretar, dizer o que tinha naquela imagem de acordo com a descrição que você colocou. Isso também, se eu não me engano, ajuda também para os mecanismos de buscas, que daí eles conseguem entender o que aquela imagem continha. Se alguém fizer uma pesquisa, daí pode ser que encontre
a sua imagem. Então aqui, vamos ver onde que estava a imagem que a gente colocou, ela está aqui. Então para a gente poder incluir o Alt, a gente só vem aqui, coloca Alt, e a gente vai colocar, como a gente não sabe, vai ser dinâmico as imagens, o que eu vou fazer é incluir o título, promotion.title. Aí como eu vou incluir o título, ele vai aparecer, deixa eu formatar aqui também, como eu incluí o título no Alt, o que ele vai fazer é incluir o título que está na nossa promoção. Então se era uma mochila, alguma coisa, ele vai incluir aqui no Alt. Pode ser que fique estranho, por exemplo, se o nome da promoção for mochila tome por metade do preço, aí ele vai incluir isso na imagem. A imagem é de uma mochila, não necessariamente de metade do preço, né? Mas, como é dinâmico, só se a gente implementasse uma nova propriedade, que a gente não vai implementar aqui. A gente fez aqui, implementamos, corrigimos os nossos warnings, deixamos aqui tudo bonitinho. É importante prestar atenção nos warnings, porque eles vão te dar alguns highlights, alguns insights de coisas importantes que você tem que se atentar, por exemplo, aquele problema de segurança. Então, eu até posso deixar aqui na descrição, vou deixar um link para um post que explique um pouco melhor aquele problema de segurança, se você tiver interesse de ver como é que funciona. E daí eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos terminar aqui, concluindo, para a gente poder concluir. Normalmente eu faço um git diff, daí eu posso ver as coisas que foram inclusas. Então a gente incluiu o React Router DOM, na hora que a gente deu um add, ele incluiu lá no package e fez a instalação dentro do Node Modules, né? Mas Node Modules ele é ignorado pelo nosso Git. Aqui o que ele modificou foi que ele corrigiu o caminho absoluto. Nesse caso ele está corrigindo dentro do app, o app a gente nem vai utilizar mais. Mas ele fala que todas as modificações que a gente fez na imagem, o noReferrer, o que a gente trocou, lembra que lá dentro do index a gente trocou de app para o root. E daí ele faz modificações aqui no Yarn Lock, mas que a gente pode desconsiderar, porque isso aqui é autogerado pelo Yarn, então não tem por que olhar essas modificações. Estou mostrando isso para vocês porque é uma coisa que eu faço toda vez antes de eu sair fazendo um commit, eu dou uma olhada no diff para ver se eu não sair modificando coisas a mais e até coisas que eu acabo lembrando. Por exemplo, que a gente poderia fazer um clean no arquivo, mas eu vou deixar isso para fazer isso no próximo vídeo. Sair removendo os arquivos que a gente não utiliza, fazer um clean na nossa aplicação e começar só sem o app, sem o CSS que a gente não utiliza. Mas é esse tipo de... Por isso, eu acabei de lembrar isso só porque eu fiz um git diff. Então, por isso que é legal a gente poder lembrar de fazer o git diff para ver se você não está incluindo coisa desnecessária, tá? Vou aqui dar um Q para sair do meu git diff. No git status de novo, tem tudo aquilo ali. Dou um git add, ponto. Ele vai adicionar tudo que tiver relativo a esse diretório. Aí agora eu faço um git commit -m. Vou adicionar aqui feature 5, que é o código da minha branch, e daí o código do meu card lá no Trello também. Então vou aqui, eu faço agora eu coloco a mensagem de commit. Então implement absolute imports and o que mais que eu fiz também aqui foi integrated implemented no passado and integrated React Router. Fiz um commit e agora faço um git push -u. Por que é o -u? Porque essa branch ainda não existe lá no nosso repositório no origem. Toda vez que você está criando uma nova branch, que você for fazer um push, você necessariamente tem que fazer esse -u, que é o upstream, que no comando com o nome completo ele vai ser o upstream, se eu não me engano. Faço isso, ele enviou. Vamos ver aqui, ele enviou. Já vai
me dá um link para eu poder criar o pull request. Vou criar o pull request da feature 5 do que eu estou fazendo agora. Vou criar para master. Aí ele já inclui ali o core, aqui a mensagem que a gente colocou no nosso commit. Aqui não tem muito o que eu escrever. Talvez o que eu poderia incluir, dependendo de como eu estou trabalhando, eu colocaria um needs in yarn install. Por que eu estou incluindo isso? Já aconteceu de a pessoa fazer um download do código e não estava funcionando, ela não ia conseguir testar, e era porque estava faltando um yarn install. Então, às vezes é bom incluir isso daqui. E daí tem outros processos também, dependendo do que você está trabalhando, pode ter um search index, se você trabalha com Elasticsearch, às vezes precisa rodar um search index para... Mas isso é coisa para assunto para outro vídeo. Mas coisas que você considera que é necessário a pessoa saber de antemão para ela poder testar o teu código, deixa aqui na descrição. Ou pode escrever também o que foi implementado, passo a passo. Depende da tua empresa o que ela exige. Então eu vou colocar aqui create a pull request. Eu vou deixar isso daqui aberto, esse PR aberto, que ele não precisa ter esse código na master ainda. Eu vou fazer merge na outra semana. Depois, quando eu for trabalhar no novo vídeo, daí eu faço o merge. Por enquanto, eu vou deixar ele aberto. E se você quiser comentar alguma coisa nesse código, alguma coisa que eu fiz, quiser sugerir alguma mudança ali, deixa ali nos comentários. E no próximo vídeo, se tiver tido algum comentário, eu vou lá e implemento durante o vídeo. Beleza? Eu vou deixar aí exercício, se você tiverem exercício para vocês, se vocês tiverem alguma melhoria para sugerir ali em cima do que a gente implementou, tá? Já deixa o comentário lá, vou deixar aqui na descrição. Então, o link para esse pull request. Deixei ele ali. Por enquanto, então, o que a gente vai fazer aqui, vamos criar uma nova coluna. Acabei de criar uma nova coluna, vou mover aqui para depois do doing. Isso aqui está em review, então vocês fazem um review do meu código. O que vocês podem fazer, se você não tiver nada para comentar, vem aqui e deixa um approve. Escreve looks good to me e daí coloca um emoji aqui. Faz isso aí. Por que eu estou falando para você fazer isso? Porque é esse o fluxo. Quando a gente trabalha com pull request, normalmente teria alguém que viria fazer um approve. Então, eu tô deixando essa oportunidade pra gente até poder trocar um pouco dessa experiência, ficar um pouco mais interativo, não ficar só eu aqui falando e vocês aí ouvindo. Vamos trocar um pouco mais de interação. Então, a tarefa de casa pra vocês, vem aqui. Ou escreve ali algum review, alguma coisa que você acha que dá pra melhorar dentro do que a gente implementou. Ou vem aqui e já aprova o PR, se você acha que tá ok. Beleza? Beleza, galera? Eu acho que o que eu tinha pra falar pro vídeo de hoje era isso. Eu sei, a gente acabou não implementando ali um novo componente, mas é porque a gente precisava organizar ali um pouco, criar essas configurações, integrar com o React Router, porque se a gente implementar um monte de coisa e depois no mesmo vídeo a gente trabalhar com o React Router, talvez ficaria muito sobrecarregado. Então eu prefiro só mostrar a configuração do React Router para vocês, como é que a gente implementou. Vai lá, dá uma olhada no React Router, dá uma olhada na documentação. Eu acho que isso é importante até para você ver quais são mais ou menos as opções que ele tem e a gente explora isso ao longo do nosso projeto. Se você quiser saber como é que funciona a autenticação com o React Router, eu vou deixar um link aqui também para um vídeo onde eu implementei um login com React e React Router em 20 minutos. Se você tiver interesse, é só acessar o link que está aí em cima. Eu queria pedir para vocês, se vocês tiverem algum feedback, alguma dúvida, sugestão pra gente, só deixem aí nos comentários, porque isso é extremamente importante. O que a gente faz a cada vídeo é pegar o feedback que vocês estão deixando e tentar melhorar os nossos vídeos que a gente está produzindo aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque, novamente, isso ajuda bastante a gente. E se você chegou até aqui, nesse ponto do vídeo, você ainda não é inscrito no canal,
Não deixa para depois. Já se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho que tem aí do lado do botão inscrever para você receber uma notificação sempre que a gente lançar um conteúdo. Se você tem alguma sugestão também de outras listas para a gente criar outro conteúdo, se você quer ouvir alguma coisa sobre carreira, não sei, é só deixar aí nos comentários pra gente, beleza? Então é isso, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?